E vamos falar da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no sábado, mas ainda não terminou, porque o jogo Botafogo e Ceará foi adiado por motivos de descanso de jogador, data de descanso, essas coisas todas lá, que a CBF entende bem, e aí foi mudado para o dia 4/6, às 20 horas, no Newton Santos. Portanto, faltando um jogo da 10ª rodada, mas a gente vai falar daqueles jogos que já terminaram. Mas antes aqui, nesta terça-feira, vamos ter Santos e Corinthians, Corinthians e Santos pelo Sub-20, Campeonato Brasileiro, pela 12ª rodada. Lembrando que o Santos é o 11º com 14 pontos e o Corinthians é o 14º com 13 pontos ganhos. Então é um jogo que vai acontecer às 18 horas, deve passar em algum lugar, eu não vi aonde vai ser, mas deve ser transmitido em algum canal aí, a gente pode estar acompanhando. Para aqueles que gostam de ver as categorias de base do seu clube, vai ter Santos e Corinthians às 18 horas dessa terça-feira. Olha, a 10ª rodada começou no sábado com o clássico Fluminense e Vasco. 2-1 para o Fluminense, o Vasco saiu na frente, mas o Fluminense acabou virando o jogo e acabou vencendo a partida. É um resultado normal, é um clássico, futebol carioca. Olha, as pessoas falam do futebol carioca, mas a gente tem que admitir que é um futebol assim, mais elegante, né? Você vê a festa dos torcedores dentro do Maracanã e isso enfeita a partida dentro de campo, dá emoção na partida dentro de campo. Não é como aqui em São Paulo, que você vai ver um clássico, aí você só vê uma torcida do lado e não tem a outra torcida. Aí fica aquele futebol sem graça dentro de campo. Você vê muitas vezes os torcedores gritando para um time e não tem o barulho para o outro time. Aí fica aquele futebol, como se diz assim, sem charme, vamos dizer a verdade. Enquanto que o futebol carioca, você vê lá as duas torcidas fazendo a festa dentro do estádio. Fica mais legal, fica mais charmoso. Tivemos também São Paulo 0, Mirassol 2, dentro do Morumbi. O Mirassol foi lá e não tomou conhecimento do São Paulo e, olha, enfiou 2. Eu diria até que ficou baratinho para o São Paulo. Mas, olha, o São Paulo abre do olho. O time de São Paulo não é tudo isso aí, não, hein? O time de São Paulo tem que abrir do olho. O Campeonato Brasileiro é muito pesado, hein? É muito pesado. Atlético Mineiro 0, Corinthians 0. Resultado até normal. Uma pena que ficou 0-0, porque, afinal de contas, o Yuri Alberto gosta de fazer gol contra o Santos, mas não gosta de fazer gol contra o Atlético Mineiro. Então, ficou aquele resultado de 0-0, sem graça, porque o resultado, quando não sai gol, fica meio complicado. Grêmio 1, Bahia 0. Esse é o jogo do pênalti. Esse é o jogo. Alguém viu o pênalti naquele lance? Meu pai do céu, e o árbitro foi no VAR e confirmou o pênalti. Mas como é que pode um negócio desse? Não dá para você acreditar que o árbitro marcou pênalti naquele lance. Não dá para acreditar. E o cara foi no VAR, olhou e confirmou o pênalti. Que vergonha, que coisa, que coisa. Palmeiras 0, Flamengo 2. Esse também foi os pênaltis. Teve os pênaltis para um lado e para o outro. O primeiro pênalti, eu confesso que eu não vi se foi ou se não foi. Eu sei que foi falta, bateu na mão do zagueiro, foi falta. Se foi dentro da área ou se não foi, ninguém viu, porque a televisão não consegue mostrar se foi dentro ou se foi fora. Aí o árbitro foi no VAR e aí ele tem que tomar uma decisão. Ou ele dá ou ele não dá. Ele deu a decisão e deu o pênalti. Eu não vou falar nada porque é difícil. Se ele não tivesse dado, ia reclamar de um lado. Se ele deu, ia reclamar do outro. Então, eu acredito que ele fez certo. Tomou uma decisão, deu o pênalti, mas chegou no final, ficou tudo igual, porque o Querez acabou perdendo o pênalti, o goleiro defendeu, e aí ficou elas por elas. Aí teve o lance do Arrascaeta. Foi pênalti ou não foi pênalti? Olha, o rapaz do Palmeiras fez todo o movimento de pênalti. Ele meteu a mãozona na frente, como se diz, segurei, e o Arrascaeta se desmanchou no chão. Se foi ou se não foi, é difícil. E o árbitro foi no VAR e confirmou o pênalti. É como eu estou falando. O zagueiro do Palmeiras fez todo o movimento de pênalti. Agora, resta saber a força que ele pôs ou se ele só colocou a mão e tirou. Mas, como se diz, o árbitro foi lá e deu o pênalti, o Arrascaeta fez e acabou, como se diz, um reclama de lá, outro reclama de cá, mas faz parte do futebol, porque todos reclamam. Quando o árbitro marca, fica todo mundo no pé do ouvido do árbitro, e o árbitro fala, calma, calma que o VAR está vendo.
e todo mundo está ali no ouvido do VAR. É complicado também às vezes. Sport 1, Internacional 1. Resultado normal. Para mim, um resultado normal. O Sport tem que começar a marcar pontos, mas infelizmente está difícil para o Sport, hein? Está difícil para o Sport. Vitória 0, Santos 1. Esse é o jogo, não da muralha do Mirassol, mas o jogo do paredão do Santos. Gabriel Brazão está pegando tudo e mais um pouco. Olha, o italiano fica de olho aí, porque o arqueiro do Santos virou paredão no Santos, hein? Tá difícil de fazer gols no Gabriel Brazão, hein? Tá difícil. Muito seguro debaixo do gol do Santos, muito arrojado, não tem medo de sair nas bolas. Muito bom o Gabriel Brazão, tá? Tá deixando os torcedores do Santos, às vezes, preocupados, porque é sinal que o Santos está levando muito sufoco do adversário. Mas do outro lado, mais tranquilo, porque tem o Brazão como goleirão lá do Santos. Esse jogo também teve um lance que é como o do Arrascaeta, que eu estou falando. O Luizão fez todo o movimento de pênalti em cima do jogador do Vitória. Se o árbitro vai no VAR, ele é perigoso dar o pênalti, porque o movimento do Luizão foi para tudo aquilo lá. Não foi para derrubar como o rapaz do Vitória se desmanchou no chão, que foi o caso do Arrascaeta. Mas se o árbitro vai no VAR, ele é perigoso dar, porque ele começa a passar aquele lance em câmera lenta, aí fala, não, foi pênalti, e dava o pênalti. O Luizão tem que abrir do olho, daí ele entrega muita paçoca, de repente, num lance totalmente apático, ele acaba dando, e a bola já estava praticamente na mão do Gabriel Brazão. Então é complicado, tem que ficar esperto o zagueirão do Santos lá. Fortaleza 0, Cruzeiro 2. Olha, o Fortaleza fica esperto porque a zona do rebaixamento é logo ali. E o Fortaleza, pelo que está caminhando, não vai demorar a entrar na zona do rebaixamento. Está muito mal o Fortaleza nessa temporada. E aí tivemos Red Bull Bragantino 1, Juventude 0 nessa segunda-feira. Não vi o jogo, mas um resultado normal pelo aquilo que o Juventude está fazendo dentro do campeonato, o Red Bull Bragantino fazendo dentro do campeonato, e o Juventude, que foi elogiado pelo Galvão Bueno lá na segunda rodada, quando o Galvão Bueno disse, olha o Juventude, em segundo, era terceiro, mas não aguenta. A gente sabe como que é o Campeonato Brasileiro. Aí tem o Botafogo e o Ceará que foram adiados, né, que vai acontecer lá no dia 4/6, no Newton Santos, às 20 horas, para fechar essa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato que tem assim, ó, o Palmeiras com 22 pontos ganhos, já tinha gente falando que o Palmeiras ia ganhar do Flamengo, ia abrir 7 pontos do Flamengo e que o Palmeiras encaminhava o título já no primeiro turno. Futebol brasileiro não é assim, gente. Futebol brasileiro é muito equilibrado. Esses times que estão lá embaixo, provavelmente o Santos, é um time que vai crescer muito dentro do campeonato, na minha opinião. O Santos vai subir muito, na minha opinião, dentro desse campeonato. Vai se ajeitar, como tem outros times aí que eu acredito que pode subir, até mesmo o Fortaleza. Mas temos que ir com calma, porque é difícil um time abrir aí, no primeiro turno, aí, abrir 7, 8 pontos assim do segundo colocado. É meio complicado. Pode até abrir, mas é meio difícil. Aí temos o Flamengo em segundo com 21 pontos ganhos, Cruzeiro em terceiro com 20 pontos, o Red Bull Bragantino em quarto também com 20 pontos ganhos, o Fluminense em quinto com 17 pontos ganhos, o Ceará em sexto com 15 pontos, o Bahia em sétimo com 15 pontos, o Corinthians em oitavo com 14 pontos, e o Atlético Mineiro e o Mirassol em nono lugar com 14 pontos ganhos, e o Atlético Mineiro em décimo com 14 pontos ganhos. Aí depois nós temos o Botafogo com um jogo a menos, com 12 pontos ganhos. Lembrando lá que o Ceará, 15 pontos ganhos, em quinto lugar, em sexto lugar, mas tem um jogo a menos. Aí nós temos o Grêmio em 12º com 12 pontos ganhos. Nós temos o São Paulo em 13º com 12 pontos ganhos. Nós temos o Internacional, que todo campeonato, a imprensa grandona põe o Internacional como favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. Está lá com 11 pontos ganhos, em 14º lugar. Nós temos o Vasco em 15º com 10 pontos ganhos, em 16º. Lá no barranquinho trincado, o buracão embaixo, está o Fortaleza, com a perna lá, a outra cá, com 10 pontos ganhos. E aí, ó, a estradinha de terra.
a Poeirão lá, e vem o Vasco, vem o Vitória com 9 pontos ganhos em 17º lugar. Em 18º, o Santos, que ganhou uma casinha, com 8 pontos ganhos, e vem o Juventude em 19º com 8 pontos ganhos, e aí, na estradinha de terra, no meio da buraqueira, batendo a cabeça nos vidros do ônibus, no meio do poeirão, vem lá o Sport com 3 pontos ganhos. Não ganha de ninguém o Sport, hein? Que fase que está vivendo o Sport, que coisa! Os artilheiros do campeonato, o Arrascaeta com 8 gols, o Verret do Vasco com 7 gols, e o Caio Jorge, o ingrato Caio Jorge, com 6 gols marcados. Está fazendo bastante gols o Caio Jorge. O ataque do Cruzeiro é o ataque do Santos. Que coisa, hein? Como é que o Santos faz jogador bom e não desfruta tanto desses jogadores, hein? Que coisa. Tem que tomar um pouco mais de cuidado o Santos. Tem que saber aproveitar mais aquilo que fabrica, aquilo que faz em casa. Ó, a próxima rodada já começa no sábado. Um bom jogo, hein? Bahia e São Paulo, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Também temos no sábado outro jogo bom. Vasco e Red Bull Bragantino, às 21h, em São Januário. Aí no domingo nós temos Mirassol e Sport, às 11h, no Maião. A chance aí do Mirassol subir mais umas 2 casinhas aí, ó. No domingo também nós temos, ó, que bom jogo, hein? Santos e Botafogo, às 16h, na Vila Belmiro. Também, no domingo, Juventude e Grêmio, é o clássico lá do Sul, às 16h, no Alfredo Jaconi. Nós temos também, no domingo, Flamengo e Fortaleza, às 18h30, no Maracanã. Olha, se o Fortaleza perder para o Flamengo, Fortaleza pode estar entrando até aí na zona do rebaixamento nessa próxima rodada, hein? No domingo também temos Corinthians e Vitória, às 18h30, na Neoquímica Arena. No domingo nós temos Ceará e Atlético Mineiro, às 18h30, 18h30, no Castelão. No domingo também nós temos o Cruzeiro e Palmeiras, outro jogo bom, às 19h30, no Mineirão. E aí no domingo, Internacional e Fluminense, às 20h30, no Beira-Rio, lá no Rio Grande do Sul. Olha, são jogos muito bons para quem gosta de ver um jogo interessante. É aquilo que eu digo, o Campeonato Brasileiro é pesado, o Campeonato Brasileiro não é fácil, é equilibrado. Então, por isso que eu digo, às vezes você se surpreende com alguns times que estão lá embaixo e às vezes não é tudo isso lá na ponta, como tem muitos que falam aí, que foi o caso aí que eu ouvi muito falando, que se o Palmeiras ganhasse do Flamengo, abriria 7 pontos do Flamengo. É claro que tem razão, que se ganhasse ia abrir mesmo, mas é que a gente às vezes vê antes do acontecer, e na hora as coisas é totalmente diferente, porque, como eu venho falando, é muito pesado, é muito difícil o Campeonato Brasileiro. Não é assim você vai ganhando, porque você abriu uma margem de ponto o segundo colocado. É complicado, porque tem os times ali em cima, ali muito, muito equilibrado também, que é o caso do Palmeiras, do Flamengo, o próprio Atlético Mineiro, que está lá embaixo, lá, que todos falam que é um belo de um time. Eu não vejo tudo isso no Atlético Mineiro. Eu vejo o Atlético Mineiro um time que está aí lutando para, quem sabe, aí pegar uma pré-Libertadores, ou de repente pode até entrar ali na zona da Libertadores, mas não vejo o Atlético com esse time todo para chegar lá na ponta, em cima do campeonato. Talvez eu esteja enganado, esteja olhando errado o time do Atlético Mineiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.